Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos continuar então a nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 20, 21 e 22 do segundo livro dos Reis. Lembrando sempre que a versão a qual nós estamos usando é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e tomaram-na, e a puseram sobre a úlcera, e ele se recuperou a saúde. E Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda-se 10 graus. Era o relógio de Acaz, né? Aconteceu isso aqui. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estava doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, e todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. E nenhuma coisa houve em sua casa, nem de todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Responderam Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor, e eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Quanto mais aos atos de Ezequias, todo o seu poder, e como ele fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, 2 pontos aqui sobre Ezequias. A primeira é quando Isaías fala para ele da parte do Senhor: Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aqui não é porque Ezequias estava em pecado não, tá, irmãos? Esse ordenar a casa estava principalmente na questão da linhagem, porque Deus havia dito para Davi, na aliança, né, que fez lá no livro de 2 Samuel, que nunca faltaria um da descendência de Davi no trono de Judá. Porém, Ezequias não tinha filhos. Então a gente não pode entender que ele estava em pecado. Por quê? Porque Judá vinha de um grande avivamento, como a gente leu em capítulos anteriores, por exemplo. Não houve rei como Ezequias que entregou seu coração para servir o Senhor e andar nos seus caminhos. É tanto que a oração que Ezequias faz virado para a parede, quando ele estava doente, né, com a úlcera, ele fala: Senhor, eu tenho andado com fidelidade e tenho andado nos seus caminhos e tenho feito o que é reto perante o Senhor. Então é bom que os irmãos entendam isso aí, tá bom? E quando Ezequias também fala aqui: Isaías, boa foi essa palavra,
Não foi tão somente porque, digamos assim, ele ficou admirado, digamos assim, com a palavra, não foi com a pregação, não. É porque, como ele desvendou todos os segredos e mostrou tudo para os mensageiros da Babilônia, né, até, né, ele não poupou nada, né, mostrou tudo que havia nos tesouros, no palácio, na casa, enfim, na casa real. E aí, quando Isaías fala que no futuro é que Judá seria julgado, ele fala, boa foi essa palavra. Por quê? Porque esse juízo não aconteceria durante o reinado dele, tá bom? Então, assim, é bom compreender isso aí. Vamos prosseguir? Capítulo 21. Ezequias foi um dos melhores reis, né? Agora nós vamos ver um dos piores reis de Judá, que foi Manassés, o filho dele. Que coisa, né? Tinha Manassés, capítulo 21, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todos os exércitos do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu e nos atos da casa do Senhor. E queimou seu filho, olha que coisa terrível, como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes na terra em que deu seus pais. Contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto lhes tem mandado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seu servo, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, também Judá fez pecar com ídolos dele. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todos os que ouvir tinirão de ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, e elimina-se quando ele se emborca. Abandonarei o resto da minha herança e entregá-los-ei nas mãos dos inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um outro extremo, de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto mais aos atos de Manassés, tudo quanto ele fez, e todo o seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus, de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu aos ídolos que ele servia e adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus, os seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu Josias, seu filho, em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado em sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Só um detalhe, irmãos, Manassés foi perdoado. Porém, nós vamos ler esse texto quando nós estivermos lendo o segundo livro das crônicas. Então, fique atento que mesmo diante de tudo isso aqui, a misericórdia do Senhor é inefável, né? Não tem como explicar.
houve perdão para Manassés, porque também ele se arrependeu verdadeiramente. Mas nós vamos ler lá no segundo livro das Crônicas. Capítulo 22, começando sobre o reinado de Josias, né? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filho de Adaías de Boscate. Fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que me conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, e dei ordem e que o dei nas mãos e o dirija a obra, e tem o seu cargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregava nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: os teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e que têm cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porquanto grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem tudo conforme quanto a nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, né, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Haraz, e lhe falaram, ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhou perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Lembrando, irmãos, que Josias foi o último rei piedoso de Judá, tá? Depois de Josias, os reis que sobrevieram, infelizmente, já foi aqui, como nós vamos ler aqui, culminaram na destruição do reino do sul. Porém, o pecado mais escabroso que trouxe mesmo juízo foi o reinado de Manassés, que certamente foi o pior rei de Judá, sendo que ele tinha sido filho de um dos reis mais piedosos. Coisas que a gente fica assim, às vezes, indagando, né? Mas a palavra de Deus nos desnuda tudo isso. E por isso que nós temos que meditar a cada dia na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.